Olá, lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais episódio do Pode Ser Linda Podcast com a maravilhosa Roberta Matarazzo Suplicy. Ela é especialista em consumo sustentável e em hábitos de vida sustentáveis, palestrante do SXSW, Festival de Inovação que acontece em Austin, e vai contar um pouco para a gente aqui da vida dela, da carreira, da jornada como empreendedora e também agora com um novo projeto que chama Ensemble. Bem-vinda, Roberta! Obrigado, Ana, tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, parabéns aí que você está sempre, né, à frente aí fazendo muitas coisas bacanas e agora com esse podcast muito legal e obrigado pelo convite. Maravilha. Roberta, eu quero começar com uma pergunta aqui, que é sobre esse sucesso, né? Palestrar na SXSW, sobre agrotecnologia e consumo saudável. Eu queria saber como é que você chegou até lá. Como que foi essa jornada da Roberta? Porque você é arquiteta, né? Como é que foi todo esse caminho da juventude até chegar na SXSW? Ai, gente, é um caminho muito longo, cheio de coisas A gente diferentes. tem 1 hora pra gente falar. Bom, eu estava super indecisa, né? Acho que a gente tem que decidir muito cedo. Eu tô passando isso com meus filhos até, né? Que um tem 16, o outro 18, acabou de entrar na faculdade. Então a gente tem que decidir muito cedo. E eu fiquei super na dúvida na época, então eu fiquei na dúvida entre arquitetura e publicidade. Aí, super bem decidida, fui fazer arquitetura, mas fui trabalhar com publicidade. Trabalhei na DPZ bastante tempo, que foi super legal também, que me deu um background que eu uso até hoje, né? Que eu uso muito tudo que eu aprendi lá. E aos 19 anos de idade já eu empreendi pela primeira vez. Eu tinha resolvido que ia abrir um restaurante, né? Meu pai já era dono supremo, ele queria fazer um restaurante, eu resolvi que eu queria abrir com ele o restaurante. Aí, de passear na rua, encontrava com o Ângelo Leuzzi. Você lembra do Ângelo Leuzzi? Quem era? Ele era o rei da noite em São Paulo, assim. Ele era dono da Base, da Love, do Rose Bombom, de vários dessas coisas. E a gente passeava com o cachorro de madrugada na rua. E ele me contou, olha, você vai abrir um restaurante, eu tenho eu tenho um DJ DJ? eu tenho um DJ que tá louco pra ser chefe, ele cozinha muito bem. Você não quer conhecer ele? Eu falei, tudo bem. Aí a gente foi lá, eu e meu pai, conhecemos o DJ que queria virar chefe, a gente contratou ele, ele é o Alex Atala. Eu não sabia, o Alex Atala era DJ, Ele então. era DJ. Ele fez a transação de carreira no seu restaurante. Fez a transição de carreira no meu restaurante. Foi lá que ele ganhou todos os primeiros prêmios de chefe revelação e tudo mais, e começou a carreira lá. Que legal, eu não sabia disso, Roberta. E quando foi isso? Que ano? Foi 1994. 94. E como chamava o restaurante? Filomena. Filomena. Que é o nome da minha avó, né? Que bacana. E aí vocês conversaram com o Alex, ele foi e resolveu fazer o menu. Como é que foi? Gostei disso, quero saber mais. Então, o menu foi inteiro dele, a gente foi a escolha dos pratos foi todo mundo junto, a gente fez meio que votação, várias pessoas experimentavam, a gente fez vários testes, a gente fez um soft opening, assim, até resolver qual que era o cardápio final, né, era uma comida mediterrânea, assim, super diferente, que é, né, até hoje, meio que como chama isso? Ai, gente, foge as palavras, o que dá? Dá pra editar depois eu erro as palavras? Não, parece o seguinte, todo mundo tá com lapso de memória, eu acho que depois da pandemia. Mas enfim, o menu foi pensado por todos vocês e foi um sucesso total. Foi um sucesso total, ele ficou super cheio, né, desde o começo, assim, a gente queria fazer uma coisa que eu queria que tivesse um palco de vez em quando para ter show, sempre gostei muito de música, né, Sim. e a gente queria, e aí meu pai falava, não, mas o palco ele vai tirar mesa do restaurante, a mesa, né, tem rotatividade, o giro e tal. E aí eu falei, não, a gente tem que inventar um palco, então que ele pode existir, pode existir. Bom, no final a gente fez uma coisa super diferente, a gente colocou um elevador hidráulico, que é aquele que levanta para trocar o óleo do carro. Sim. Só que com o piso normal, então era um piso que quando não tinha show, ele era normal, e quando tinha show a gente levantava o palco. E acabou fazendo um super sucesso, essa mesa acabou virando a mesa de aniversário, entendeu? Todo mundo queria reservar essa mesa para aniversário, e na hora do parabéns a gente levantava a mesa. E teve vários shows e a mesa, então foi bem legal, assim, durante... Que legal. E até quando foi o restaurante? Foi até 2000. 6 anos de vida gastronômica, de empreendedorismo gastronômico. Exatamente. Foi lá que surgiu a sua paixão pela alimentação saudável? Eu tenho até uma dificuldade de tantas paixões que eu tenho, porque, assim... Eu sou muito curiosa, eu adoro assuntos diferentes, eu adoro aprender coisas diferentes, então
E eu tenho paixão por coisas boas, por coisas que faz bem para os outros, que une as pessoas, né? A gastronomia é uma coisa que une muitas pessoas, todo mundo sai para jantar fora, para conversar, é um horário que você em casa senta na mesa, conversa com todo mundo. E até hoje em dia tem, né, muitas pessoas que perdem esse momento almoçando no celular ou na televisão, e é um momento tão maravilhoso de É um momento troca. sagrado, né? No sentido de a gente estar conectada com as pessoas que a gente ama, ou com os amigos que a gente gosta, podendo comer uma comida boa. E depois de lá, Roberta, depois do Filomena, o que aconteceu? O que aconteceu? Bom, quando eu fechei o Filomena, na verdade eu não fechei, eu vendi o Filomena, né? Quando eu vendi o Filomena, eu acabei indo comecei a trabalhar no mundo da internet na época que nem existia internet direito, né? Tinha um dos primeiros sites que tinha aqui no Brasil, que era o Arremate, que virou Mercado Livre depois. Eu fui trabalhar lá com tecnologia, fiquei trabalhando lá, tipo, 1 ano e pouco, assim. E eu até pedi demissão do onde eu trabalhava para viajar com meu namorado, na época que hoje é meu marido. E a gente acabou tirando 1 ano, assim, sabático, que a gente foi pro Laos, Camboja, Tailândia, Vietnã e China. Quando eu voltei, eu também estava meio sem decidir, assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E foi uma experiência super bacana entrar na tecnologia cedo, é uma coisa que carrego comigo, coisas de tecnologia até hoje, né? E essa paixão É que eu acho que não existe mais negócio em tecnologia, né? não existe Qualquer mais. coisa que você faça, você tem que estar ligado nas tendências, porque senão seu negócio é engolido, né? E aí, voltou da Tailândia, do Laos, da Camboja? Do Camboja, aí eu voltei, também estava um pouco meio pensando o que eu vou fazer e tal. Aí uma amiga minha falou: "Rô, por que você não faz assessoria de imprensa e marketing para mim?" Aí eu falei: "Mas eu não faço isso." Ela falou: "Não, faz sim, você fazia para o Filomena, né, você fazia para o Geri Geri, que hoje é uma banda de carnaval que é minha irmã que toca, mas era do meu Ai, não pai na sabia. época, né. Então você faz para o Geri Geri, você faz para o Filomena, ajuda no Supremo, e tudo sai em todo lugar e é o maior sucesso, eu quero que você faça para mim." Bom, talento seu, então, nato. Nato, sei lá, eu tenho uma paixão por pessoas, eu amo pessoas, entendeu? Então eu gosto de conversar com as pessoas, eu me dou muito bem e eu fico amiga da sombra, sabe? Assim, do porteiro ao rei, sei lá das quantas, eu fico Que amiga coisa com boa, facilidade. coisa boa. Então aí eu comecei a fazer, ela que resolveu quanto que eu ia pagar, quanto que ela ia me pagar por mês, eu comecei a fazer para ela, foi o maior sucesso e eu acabei abrindo uma empresa de assessoria e marketing. Legal. E que eu tive muitos clientes durante, sei lá, na verdade ela até existe ainda até hoje, porque eu ainda faço isso, né? Ela ficou morta durante a Urban Remedy, porque eu tinha vários clientes e aí fui diminuindo os meus clientes, porque eu comecei a Urban Remedy, fui deixando só os meus favoritos, assim. Mas aí chegou uma hora que a Urban Remedy me consumiu, eu Sim, já vou parei. perguntar da Urban Remedy. Aí eu acabei parando. E foi de muito sucesso. Eu fiz Empório Santa Maria, fiz para Rossignol, Uau! fiz lançamento da vodka Belvedere aqui no Brasil, Dom Perignon, a gente Então fez. super deu certo, uma Su agência mais ou menos de Era uma um agência, mas não era uma escritório. agência, mas Um escritório, era um escritório, era meio que uma mentoria de marketing, legal. uma ajuda, assim, e que sempre deu muito certo, foi muito bacana, assim, tipo, sei lá, um case da Dom Perignon, assim, eles tinham um budget, lá, que na verdade não sei nem se eu posso falar isso, mas eles tinham um budget de quanto que eles queriam gastar e queriam fazer um lançamento, queriam fazer um super jantar com sei lá quantas pessoas e servir à altura da Dom Perignon. Eu falei: "Bom, vai ser difícil com esse budget a gente fazer tudo isso, porque, né, um jantar num super Custa, né? lugar, não sei o que lá, custa." E aí eu fiquei pensando como que a gente podia fazer com o budget deles para fazer alguma coisa tal. E aí a gente teve uma ideia, a minha irmã também trabalhava comigo nessa época, a gente teve uma ideia super bacana de como a gente frequenta, né, vários eventos onde tá todo mundo que são as pessoas bacanas, que é onde a Dom Perignon gostaria de chegar. Eu combinei com ele, eu falei: "Vamos fazer então diferente? Eu vou arrumar eventos para a gente entrar com a Dom Perignon." E tinha um francês, que eu esqueci o nome dele na época, que falava da Dom Perignon maravilhosamente bem, ele era super bonito, sabe aquela pessoa que chega e Sim, já presença. com uma presença, assim? Então eu combinei com eles assim: você não vai precisar gastar muito do seu budget, você vai pagar pra gente cada evento que a gente conseguir e o seu budget vai ser a Dom Perignon, né. Então eu pegava os eventos mais incríveis que aconteciam em São Paulo, com as pessoas mais legais que tinha, que iam abrir a casa delas para algum evento da Bienal, de arte,
ou de lançamento de alguma coisa. E eu falava, ligava, Ana, você quer Dom Perignon no seu evento? Para isso você precisa deixar o cara francês da Dom Perignon maravilhoso ir lá falar por 10 minutos, explicar por que, que a pessoa está consumindo a Dom Perignon e servir Dom Perignon para todo mundo. Então era um super negócio para todo mundo. Para todo mundo. A gente acabou gastando 1/3 do budget que eles tinham e teve um resultado incrível, assim. Que maravilha. Até porque a gente foca direto no público consumidor, né? Exato. Bacana. Exatamente. E, Roberta, que empresa era essa, a primeira da amiga que te chamou? Falou, ó, você vai ganhar tanto, se vira. Era empresa de quê? Era de roupa de dama de honra de criança, chamava Maria Cereja. Ai, que bacana, desafiador, bem específico. Bem específico na época, mas aí na época tinha várias revistas, né? Tinha Vogue Noivas, tinha Sim. várias assim, e eu tinha super contato, então eu conversei com todo mundo, a gente já conseguiu sair em todas as revistas, com editorial, com capa e com tudo, foi super bacana. E aí foi aparecendo, eu acabei pegando um monte de cliente de gastronomia, né? Que era uma Sim, coisa que eu já expertise. bastante. Eu lembro que eu fiz para o Sabugi, que foi o primeiro lugar onde a Bel Coelho trabalhou também. Então fui eu que fez as primeiras matérias com a Bel Coelho, que saiu em todos os lugares também, que virou uma chefe também super, super bacana. Então a gente acabei fazendo bastante de gastronomia. Fiz lançamento da Bio2, que também foi uma das primeiras marcas aí que tinha de coisas saudáveis. Fiz Legal. do Mercado Apanã, que era um mercado que começou há bastante tempo atrás e queria ser um Whole Foods brasileiro, né? Mas eu Sim. entendo que hoje a gente não tem uma classe média grande para Sim. sustentar um Sim. negócio desse. Eu acho que o próprio Sim. Whole Foods viria para cá também, né? Sim. E aí, Roberta, quando é que surge a Califórnia na sua vida? É nesse momento? Então, quando que foi a Urban Remedy? Foi assim, a Ju e a Lei, que eram duas amigas minhas, né? E a gente sempre conversava muito de alimentação saudável. A gente viajava e cada uma trazia o Whole Foods na mala, né? Que tu viajava e passava horas. Eu lembro que eu chegava no Whole Foods, meu marido falava assim, tchau, te deixo aqui, depois eu te encontro. Porque eu demorava tanto tempo, eu adorava passear Ler os rótulos. Ficar passeando por tudo e tal. Então, a gente abriu uma empresa que a gente queria, primeiro, importar coisas que tinham no Whole Foods que não existiam aqui. A gente queria trazer goldberries, hemp seeds, sabe? Semente de chia, que não existia nada disso aqui no Brasil. E a gente abriu empresa para isso. Nessas viagens, para a gente conhecer, para a gente decidir as coisas que a gente ia trazer para cá, a gente conheceu a Urban Remedy nos Estados Unidos. A Ju completamente se apaixonou, aí a gente foi conversar com eles, a gente se apaixonou pelo conceito, pelos produtos. Conta um por pouquinho, tudo. né, do conceito, dos produtos para quem não conhece. Então, na verdade, é simplesmente alimento de verdade, entendeu? Assim, não tem nenhum conservante, corante, espessante, acidulante. Eles são todos integrais, são tudo sem glúten, sem lactose e deliciosos. Porque hoje em dia eu acho que tem muita gente que tem até um pé atrás, que quando você fala que é saudável, que é alguma coisa, a pessoa fala, não vai ser bom, Sim, né? sim. Até, tipo, quando a gente abriu o quiosque lá no Iguatemi, eu lembro, assim, da cena, sabe? Assim, chegava uma mulher toda fit, assim, né? Ia lá, ficava escolhendo as coisas e ficava um marido sentado do lado, assim, tipo, olhando, assim, tipo, esperando, assim, sabe? E eu falava, vou lá, né? Aí eu chegava nele e falei, oi, tudo bem? Eu falei, você não quer experimentar alguma coisa? Não, obrigada, eu não gosto de coisa saudável. Super simpático, dava um sorriso, mas esse daqui é maravilhoso. Oferecia de um jeito que era, assim, impossível de resistir. Porque foi uma das primeiras marcas também a chegar no Brasil, né? De alimentos saudáveis. Foi a primeira. Não, a primeira também de suco prensado a frio, de suco de verdura. Exato. Por que suco prensado a frio, para quem não entende um pouco? Porque mantém as características, as qualidades do alimento vivo, é isso? Um suco prensado a frio, ele pega assim, primeiro ele pega uma verdura, uma fruta, ele põe numa prensa, essa prensa tem 2 toneladas de pressão e você extrai o líquido da verdura, então ele não vai água. Então assim, cada garrafa de 500 ml, ele tinha 1 quilo a 1,5 quilo de verdura dentro. Entendeu? Então assim, é um monte de nutrientes que vai direto para sua corrente sanguínea. E quando você faz um suco numa centrífuga ou num liquidificador, ele gira. Quando ele gira, você já começa o processo de oxidação. Tanto é que você faz um suco verde na sua casa, no liquidificador, você põe na geladeira, daqui 1 dia, 2, ele já começa, não tá mais verde, né? Porque é o processo de oxidação. E o suco prensado a frio, não. Como ele não tem esse processo de oxidação, você coloca na garrafa e fecha,
ele dura de 3 a 4, 5 dias até, se estiver bem refrigerado, verdinho, assim, igual quando você fez, entendeu? Quantos quilos de fruta para 500 ml de suco? 1 quilo e meio. Nossa, então você está super concentrado, você está consumindo ali Super um monte de coisa concentrada. boa. Exatamente. E quando você come uma fruta ou uma verdura, você assimila de 40% a 50% dos nutrientes do que você está consumindo. E quando você toma um suco prensado a frio, você assimila de 80% a 90% e em 20 minutos ele está na sua corrente sanguínea, entendeu? Porque você não tem todo aquele processo de digestão Sim, para fazer, né? sim. É uma Então, refeição completa, praticamente, é uma né? refeição completa praticamente. E eu digo que nos 11 anos de Urban Remedy, eu vi transformações, assim, em pessoas, assim, incríveis, assim, que até eu que já sempre acreditei em tudo isso, vendo com meus próprios olhos, assim, até a gente fez várias vezes durante a vida da Urban Remedy, umas campanhas assim, conte como a Urban Remedy mudou, como a alimentação saudável mudou a sua vida e concorra, sei lá, a X de Sim. produtos da Urban Remedy, porque as histórias eram tão incríveis, porque tem pessoas, tipo, sei lá, você quero consumir saudável, você vai lá e consome saudável. Mas tem pessoas que começam a consumir saudáveis porque tiveram um piripaque, foram parar no hospital e o médico falou: ou você muda, Ou você ou você morre. vai empacotar, né? E essas pessoas não são todas que conseguem mudar, porque é muito difícil mudar os hábitos das pessoas, né? E Sejam manter em hábitos. casa, eu acho que é difícil, né? Preparar todas as alimentações saudáveis. Tem que ter alguém que ajude, né? Não é tão prático. Acho que a Urban Remedy também preencher esse espaço na nossa casa, né? De ter a praticidade de comprar, levar pronto e ter ali para consumir, né? De levar pronto para cozinhar, porque dá um trabalho, tipo, agora que não tem a Urban Remedy, né? Eu mesmo para fazer em casa dá um trabalho. Fazer o suco prensado a frio, assim, bem grande, ter uma Sim, praticidade mesmo, de você chegar rápido, pegar, sair, sim. levar, a gente entregava em casa. Tinha essa coisa que era engraçado, porque as pessoas chegavam na loja, elas queriam comprar vários para ter em casa, ela olhava assim, mas tem só 3 dias de validade. E como eu acho que é só o ponto de vista, né, eu olhava e falava, tem só 3 dias de validade, porque tem gente que pode levar pelo lado ruim, eu acho que é justamente o contrário, é um lado bom, Claro. porque A gente, eu acho que se desassociou, né, da comida saudável e da comida viva, né? Então a gente acha que hoje em dia 3 dias algo que não dura é ruim, mas na natureza, se você arranca uma fruta de uma árvore, se você não comer em 3, 4 dias, a fruta vai tá ficar estragada. Se ela não tiver na sua exatamente. casa, algo há. Ou é muito agrotóxico, né? Eu não sei. Mas enfim, daí, Roberta, vocês conheceram essa marca em São Francisco, é isso? A gente conheceu essa marca em São Francisco, foi em Los Angeles, eu acho que foi o Marcelo que apresentou para Ju, e a gente se apaixonou, e a Neca também, que é maravilhosa, que é a dona da Urban Remedy lá fora, ela não tinha interesse nenhum em vir para o Brasil. A gente queria trazer a marca do Brasil para o Brasil. A gente conversou com ela estava procurando investidor para ampliar a fábrica dela para entregar para os Estados Unidos inteiro. E a gente perguntou: se a gente for esse investidor, a gente pode trazer a marca para o Brasil? Ela falou: fechado. Então a gente fez um grupo de amigos, a gente fez um Family and Friends, fizemos uma LLC lá fora, investimos na Urban Remedy lá fora, que a gente ainda tem esse investimento lá, e temos direito da marca aqui no Brasil. Aí a gente abriu a marca aqui no Brasil e que foi um sucesso, né? E que era tudo maravilhoso até chegar a pandemia, que foi aonde foi o nosso declínio aí, vamos dizer, né? A gente tinha acabado de abrir mais lojas, tinha acabado de abrir uma fábrica maior, o nosso custo fixo estava muito grande, e a gente tinha bastante quiosque em shopping, que a gente teve que fechar todos. A gente acabou ficando com uma loja só, mas com uma fábrica grande. Foi Como muitas difícil, outras empresas, vocês também resolveram fechar. Você sim. acha que esse foi o maior desafio da sua carreira? Foi um desafio bem grande, vou falar que Porque existe todo o apego, né? Primeiro de se amar, uma coisa que se faz uma marca como a Urban Remedy é uma paixão, né? não, é uma paixão, assim, é uma coisa que até hoje, né, tipo, o Instagram da Urban Remedy tá lá, não tem um dia que passa que eu não recebo uma mensagem no Instagram: "Ai, eu queria fazer um pedido. Ai, como assim vocês fecharam? Ai, o que que eu faço? Me indica alguma coisa". Não tem nada Sim, parecido, né, para não comprar. tem Eu mesmo. respondo cada mensagem que mandam lá, e a gente recebe todo dia, assim, que a gente realmente deixou várias pessoas Sim. As órfãs. saladas, as sopas, né? Tinha os kits detox também. Tinha os kits detox. Não, fazia maior sucesso. Tinha gente que fazia 40 dias de detox, 50 dias de detox, e você vê a diferença que faz na vida dessas pessoas, é assim,
Muito legal. Muito Muito legal. legal. E que conselho que você daria hoje para quem quer empreender? Ai, muita força e muita coragem, ó. Empreender no Brasil não é para qualquer um. É uma coisa que dá muito trabalho. Eu acho que deveria muito mudar a cultura de empreendedorismo no Brasil, porque quando você empreende, você emprega um monte de pessoas, você ensina pessoas a terem. Como chama isso? Ai, pelo amor de Deus. Habilidades novas. Sim, desenvolve A pessoas, gente né? desenvolveu muitas pessoas, né? Principalmente no meio, no modo de cozinhar saudável, que a gente não Sim, usava óleo, não usava, a gente não tinha nem panela. Assim, a gente começou a ter panela quando a gente foi fazer sopa lá na frente. Então, as pessoas que chegavam de cozinha de restaurante, de fábricas, de indústrias, falavam, nossa, que jeito diferente de cozinhar e tal. Então, você desenvolve muitas pessoas e parece que o governo é contra a gente, sabe? empresariado em geral, O né? empresariado geral, as leis trabalhistas, todas é contra. Leis, impostos, Leis, incentivos que não impostos, existem, incentivos que. que Exato. não existem. A gente, quando teve que fechar a empresa, tinha gente que trabalhava com a gente desde o dia 1 que a gente abriu, entendeu? Assim, eu lembro que no dia que a gente fez uma reunião para avisar todo mundo que a gente ia a fechar a empresa, a gente juntou todo mundo. Eu não conseguia falar, eu comecei a chorar primeiro. Um dos meus funcionários falou: Posso falar para você, dona Roberta? Eu acho que eu sei o que que é. Porque eu não conseguia nem falar, assim, sabe? Foi super É desafiador, né? Despedir uma desafiador. equipe que a gente tem Não, e de uma interação. empresa que tinha um monte de gente que consumia, um monte de brand lovers, eu só Sim, tinha brand lovers, sim. né? Mas é leis, né? Impostos, juros e falta de acesso ao crédito. Eu acho que empreender no Brasil, de fato, é um grande desafio, né? Grande desafio. E de onde surgiu essa paixão por comida saudável? Porque você veio do restaurante Filomena, que era um restaurante tradicional, uma delícia. Mas aí até onde você chegou a todas essas técnicas e esse mix de produtos, né? Que era tão específico como o da Urban Remedy. Então, acho que quando eu engravidei, foi quando, assim, dá aquela chave, assim, né? Tudo, a partir da hora que você engravida, tudo que você come, tudo que você faz, todas as ações da sua vida, você não impacta mais a vida de uma pessoa só. Você está impactando a vida de uma outra pessoa Está também. alimentando duas pessoas. Está alimentando duas pessoas. Não só alimentando, né? O jeito que você pensa, o jeito que você vive, suas atividades físicas, né? Porque é um conjunto de coisas. Não adianta você se alimentar bem e viver estressada, brigando com todo mundo. Reativa. Então, assim, para você viver bem, você tem que cuidar do seu corpo, né? Você tem que se exercitar, tem que cuidar da sua mente, você tem que fazer coisas que você gosta de fazer, você tem que ter boas relações, que é muito importante, né, com todo mundo. E então é uma somatória de coisas. Então eu falei assim, eu quero que essa pessoa tenha tudo maravilhoso também, sabe? Então eu não. Por que eu vou tomar uma Coca-Cola? Por que eu vou comer uma batata frita, sabe assim? E aí, quanto mais você vai aprendendo e mais você vai estudando, menos. É igual tipo cigarro, que antigamente nossos pais fumavam enlouquecidamente. Hoje em dia você fala, como é que alguém hoje, sabendo tudo que acontece, fuma, né? E eu penso a mesma coisa da alimentação. E as pessoas, eu acho que deveria ser ensinado na escola. No meu ponto de vista, se você colocasse uma aula de nutrição por semestre, desde o primário, eu acho que a gente mudaria a obesidade, Saúde em a geral, né? saúde em geral, porque as pessoas têm muito pouca noção. E não é uma questão de classe social para isso, porque a Urban Remedy era um produto de público A, né? Sim, Algum público B, mas a maioria era para um sim. público A. E muita gente não tinha informação nenhuma, sabe? Tinha muita gente que perguntava assim: ah, mas eu mudei esse por esse. E, tipo, ela tinha mudado de um normal para um orgânico e tava achando que era uma coisa saudável. Entendeu? Mas não é porque tem açúcar branco orgânico em vez do outro Sim, que ele é uma coisa sim. saudável. Então, eu acho que eu vejo que falta muita informação. Na verdade, é que das 10 doenças que mais matam no mundo, 6 delas, que são quase todas as primeiras, elas são evitáveis através da alimentação, né? E as pessoas não têm essa consciência. E eu acho que a gente tem um poder nas nossas mãos, que é o poder de decisão de que a gente tem todos os dias. Então, todo dia você decide como que você vai acordar de manhã, o que que você vai fazer no seu dia, e você nem sempre pensa o que que você vai comer no dia,
né? E você, toda garfada que você tem, você está alimentando suas bactérias boas ou suas bactérias ruins. Você está alimentando sua saúde ou sua doença. E se você sai de casa pensando, eu sei que eu vou almoçar isso em tal lugar, ou que eu vou levar da minha casa para comer isso e tal. Se você não pensa em nada, na hora que você tá com fome, é igual no É supermercado com verdade, fome. você Você age por vai. impulso, Você né? age por impulso. Qualquer coisa que você olha tá com uma cara É, apetitosa. Inclusive, elas ficam mais gostosas quando sim, você tá com fome. sim. Então, eu acho que Consciência ter alimentar. consciência alimentar. Como é importante a consciência em tudo, né? Em Sim, cada decisão que a sim, gente vai fazer. sim. Eu acho que muitas coisas, é uma coisa que eu tenho aprendido muito também com um amigo meu, que é o Claudio Abdala, que eu amo, que ele tem um podcast também, que chama Conexão Sapiens, que eu Ah, que recomendo legal. todo mundo ouvir, assim, que ele fala da importância de você pensar sobre o seu pensamento, né? Tem até um exercício que eu Bem filosófico, né? Pense o pensamento. penso pensamento, mas eu falar, eu fiz um projeto piloto com ele de um negócio que ele me fez um exercício que foi a coisa mais transformadora que já aconteceu na minha vida. Que no começo eu me sentia retardada fazendo, tá? Mas é assim, todo dia quando você acordar, ou sei lá, você escolhe uma hora do seu dia para você ver. Igual você escolhe escovar o dente todo dia, você vai escolher fazer isso uma hora, 5 minutos do seu dia. Então eu tinha que pegar um gravador ou um papel e escrever o que eu estava pensando no dia e por que que eu fiz alguma decisão. Então, eu decidi desde por que que eu resolvi tomar um chá em vez de uma água, entendeu? E Escrever. escrever sobre isso. Por que que eu resolvi comprar um vestido vermelho em vez de um branco? Por que que eu resolvi comer um hambúrguer em vez de uma salada? Entendeu? Por que que eu resolvi brigar com uma amiga ou não, entendeu? E escrever isso. E aí, todo dia, 3 dias depois, quando você grava, você ouve o que você gravou de 3 dias atrás. E você fazer isso durante um período longo. Você começa a identificar em você mesmo padrões de coisas que você faz que você não faria se você tivesse pensado Que te levam a agir no no automático. automático. E aí você começa a ter decisões muito mais conscientes sobre os seus atos, entendeu? Foi transformador na minha vida Que isso, legal, assim. que Muito legal. legal. E aí, Roberta, voltando, você se apaixonou pela culinária? Você cozinha? Você gosta de cozinhar? Eu cozinho em casa, eu adoro fazer comidinhas saudáveis e tal, meus filhos ficam em casa também, todo mundo cozinha na minha casa, assim, sabe, todo mundo gosta de comer, assim, e até uma época quando meus filhos eram menores, assim, eles chegavam no lugar e eu falava tanto da importância de se alimentar, eu explicava tudo, sempre expliquei para eles, assim, você fala assim, né, você tem que comer esse espinafre, e fala assim: olha, esse bolo de chocolate. Qual que você acha que ele vai com mais vontade, né? Então, na minha casa, eu sempre fiz diferente, assim, ó, você quer? Chegava na minha casa, nunca teve muito bolo de chocolate. Às vezes, quando vinha um monte de amigo, alguma coisa, mas na casa da minha avó, por exemplo, né, da minha mãe, tinha sempre. Sim, Então, chegava, vocês querem bolo? Nunca fiz, sabe? Tipo, sim, e chegava em casa, tava comendo uma salada, alguma coisa, nossa, como tá bom isso. Aí eles querem experimentar, sabe? Dá sim, vontade de comer. Então, sim, você que, né, faz. sim. Foi fácil botar na sua casa com os filhos pequenos essa alimentação saudável? Super, super. Eles quase não comem doce, amam comer verdura e é tudo do jeito de apresentar e do jeito de colocar. Que foi desde pequeno sempre, sabe? Ninguém comeu doce nenhum até começar em festa de criança. Quando ia em festa de criança era tão doce, porque eles nunca comiam que come pouquinho, sabe? Quando come não Uhum, aguenta comer uhum. muito. Eu lembro, na casa da minha mãe tinha leite condensado, tinha não sei o quê. Lembro minha mãe fazia um negócio de figo amassado com leite condensado e colocava no congelador e era tipo um sorvete, que eu lembro que eu amava isso. Aí, muitos anos depois, cheguei na casa da minha mãe, ela tinha feito aquilo, eu não como leite condensado, não como doce assim, desse jeito, faz muito tempo. E sabe, tipo, falei, nossa, vou comer esse negócio que eu amo. Eu fui comer, ele grudava no céu da boca de tão doce, de tanto que eu mudei o meu O paladar. paladar a gente também habitua, né? Muda, a gente Habitua consegue muito. mudar. Interessante. E aí, Roberta, a Urban Remedy também tinha uma linha de detox, né? Você é Tinha. adepta ao detox? Sim, é uma coisa que não dá para viver sem uma vez que você aprende, assim, fazer um detox, assim, né? Porque ele meio que dá um reset, assim, no nosso corpo, né? A gente tem mais de 3 bilhões de bactérias no nosso intestino e tal, e eles são responsáveis por todo o funcionamento do nosso corpo. E tudo que você come, você alimenta as boas ou as ruins. E a gente
no dia a dia, e comer em restaurante, e comer na rua e tal, você acaba comendo muita coisa que é cheio de toxina, que intoxica a gente muito. E se você pegar a maioria das doenças, elas começam de um processo inflamatório e quase todos eles vêm dos nossos hábitos diários, né? Desde do nosso estilo de vida quanto a nossa alimentação. Tem até um livro que é super maravilhoso, que também foi um livro que eu li que também mudou meu jeito de pensar nas coisas, que ele chama Doenças Autoimunes, né? Ele é um livro sobre doenças autoimunes, mas se você lê ele inteiro, você entende da onde que vem a maioria delas. Sim, E que muita gente também não sabe. sim. E é incrível, assim. Então, O corpo desinflama, esse é o objetivo do detox? o corpo desinflama. Você tira tudo que te inflama, você deixa o seu corpo limpo e quanto mais você faz, mais você sente quando você coloca uma coisa ruim no seu corpo, entendeu? Não é que eu não como uma batata frita nunca, eu como uma batata frita, mas raramente, na minha casa não tem, entendeu? Mas eu vou jantar fora, de vez em quando, não sei o que, alguém pede. Muito raro eu pedir uma batata frita, mas se vem uma batata Sim, frita na mesa, é quase impossível. E só que não é o todo dia que vai te sim. fazer mal. Não, e a sua paixão não é mais aquela, né? É, Mudou, não é mais mudou aquela, o que você te exatamente. dá prazer, né? O que te alimenta de fato, assim, Ela é aos gostosa de comer, olhos. mas ela fica aqui Sim, conversando comigo depois muito sim, tempo, porque eu tô acostumada a não comer, sabe? sim, sim, que legal. E os detox eram todos líquidos, né? De sopas e sucos? A gente tinha detox não só líquidos também, porque tinha um monte de gente que tinha até essa, sei lá, as pessoas estão acostumadas a comer e a mastigar. Então eu falei assim, mas como assim? Será que eu vou aguentar? Não tô com medo de comprar esse detox. Será que eu vou aguentar ficar só no líquido? Eu falei, gente, se você não aguentar, é só você comer alguma coisa. Também não tem problema, não é que você tá proibida, né? Mas é um descanso que você dá para o seu aparelho digestivo. Você come todos os dias, várias vezes por dia, desde que você nasceu. Então é um descanso que você dá para o aparelho digestivo também, e é uma coisa que faz muito Sim. bem, assim, mas você faz 5 dias, 10 dias de detox, muda a pele, É isso que eu pergunto. Quais mas na benefícios? hora. Eu tive muita clareza mental. Eu cheguei a fazer o detox de vocês, e para mim o que mais mudou, assim, eu acho, foi clareza mental, de concentração, poder de concentração e rendimento. Sem dúvida. E também humor. Eu não sou uma pessoa mal-humorada, não, mas eu acho que me trouxe muito mais estabilidade emocional no sentido do cansaço. Não é bem do mau humor, mas aquela fadiga. Eu me senti muito mais disposta com o Mas detox. eu não tenho dúvida dessa ligação, né, apesar que todo mundo já fala, né, que o intestino é o seu segundo cérebro e tal, mas a ligação que tem do intestino com o nosso cérebro é gigante, e o quanto que impacta, a nossa clareza mental, a nossa disposição e o nosso humor, o que a gente come é, assim, Sim, muito bacana. E muito você legal. faz Eu regularmente? faço regularmente, eu faço todo mês, às vezes toda semana. Toda semana, um dia você tira para isso, 2 dias. Que legal, muito legal. E aí, então, Roberta, toda a sua trajetória profissional foi baseada ou gastronomia ou consumo saudável. O consumo saudável é coisas que fazem o bem, sabe. Eu gosto muito de Eu tenho prazer em ajudar os outros, sabe. Eu saio do meu caminho para ajudar outras pessoas. Eu sempre fiz isso e eu faço com prazer mesmo, assim. Tem, né, às vezes tem algumas pessoas: "Mas você vai até lá fazer isso, não sei o quê", eu falei: "Gente, mas eu me sinto bem", sabe. Eu gosto de fazer isso. A gente também, em 2017, com a Urban Remedy, a gente virou Winning Women, que é um programa da UI, né, de mulher que ajuda mulheres empreendedoras e que foi super transformador para a gente também, foi muito bacana. E eu sempre quis retribuir isso que a gente faz, então eu já fui também mentora voluntária da RME, da Ana Fontes, eu sou Ai, mentora que legal. no programa de Elas na Indústria, na Fiesp, que são programas que a gente ajuda outras mulheres a empreender e melhorar, né, a vida delas empreendedoras, assim, eu falo, a gente tá lá para ensinar, mas a gente aprende tanto quanto ensina toda vez, sabe, assim, eu acho que a gente aprende com todas as Sim, pessoas, sim, muito e legal. é muito E o bacana. que que você ensinou essas mulheres, sei lá, em 2 dicas? Que você falaria para essas mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente? Eu acho que acreditar em você é uma coisa muito importante. Eu acho que, assim, a mulher vive com alguém falando que ela não é capaz de fazer alguma coisa, ou de que o homem é melhor do que ela, então ela sempre já tem um pé atrás, acha que precisa de alguém
para estar ajudando ela, para ela conseguir chegar em algum lugar. Então, é você acreditar em você mesmo, saber que você fazer um pouquinho todo dia, no final, você fez muita coisa, né? Não adianta querer começar tudo grande, fazer tudo de uma vez, assim. Eu lembro que, né, até hoje, assim, às vezes quando você vai começar uma coisa, você fala, meu, tem que ter isso, 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 e também talvez não precisa ter tudo isso. Você pode começar devagarzinho e vai indo buscar uma rede de apoio, né? Ver quem que pode te ajudar em cada coisa, perguntar, não ter medo de perguntar, não sei isso, como é que eu faço aquilo. Uma das pessoas que eu ajudei lá na RME, a primeira vez que eu fui lá, que ela faz tipo, um multirão de mentoria, sei lá, que você senta numa mesa e a cada meia hora senta uma pessoa para falar com isso. Tem meia hora de mentoria para Que alguém. legal. E uma das pessoas que eu conversei, ela sentou lá, era uma mulher super simples, ela estava querendo saber como que ela abria uma empresa, porque ela tinha uma lavanderia na favela, que ela começou lavando para a vizinha dela que estava trabalhando e não tinha tempo de lavar roupa. E aí ela começou a lavar para outra, e até que apareceu um restaurante, e ela precisava emitir nota. E aí ela falou: "Como é que eu faço para emitir nota?". Então eu expliquei para ela o caminho, Legal. como ela fazia para emitir nota, e perguntei: "Como é que as pessoas sabem que você tem uma lavanderia?", né? E ela falou: "Ah, o vizinho fala, o outro fala e não sei o que lá". Eu falei: "Você lava onde?". Ela falou: "Sei na minha casa". Eu falei: "Como que é a frente da sua casa?". Ela falou: "Ah, não". Eu falei: "E a gente pode ou não dar o telefone para essas pessoas". Eu dei meu telefone para ela, eu falei: "Quando você chegar na sua casa, você me tira uma foto da sua É fachada". óbvio que você deu o telefone pra ela, né, Roberta? Bem É, Roberta. pois é. E eu falei: "E você manda para mim?". Ela falou: "Mando". Aí ela chegou e me mandou a coisa. Eu falei: "Como é que chama a sua lavanderia?". Ela falou: "A lavanderia da Lu", que o nome dela era Lu. "Você é minha lavanderia da Lu". Eu falei: "O que você lava?". Ela falou: "Ah, eu lavo calça, lavo lençol, lavo não sei o que lá". Eu peguei meus skills de marketing, né, de DPZ lá, fiz uma faixa para ela, sabe, tipo de vinil, daquelas que você encapa a frente. Lavanderia da Lu, lavo calça, toalha, lençol, nananã, e dei para ela de presente. Eu gastei, sei lá, 500, R$ 700, nem lembro quanto que eu gastei exatamente na hora. Ela acabou, assim, fazendo 8 vezes mais do que ela faturava, empregou 3 pessoas da favela dela para trabalhar com ela, e o negócio dela mudou e mudou a vida dela, entendeu? Então, às Meia vezes, hora de conversa. meia hora de conversa. Acho que a gente pode ajudar as pessoas com o que a gente tem, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu posso ajudar alguém? São coisas simples, né, Roberta? Que você pode transformar a vida dos outros, né? Eu acho que uma mensagem que a gente pode aprender é nunca subestime a sua capacidade de ajudar quem está do seu lado, porque às vezes é uma coisa muito pequena e que você consegue fazer um impacto muito grande na vida de alguém, sabe? Sim, muito legal. Então, alimentação saudável, consumo saudável, tecnologia, pessoas, publicidade. Foi aí que surgiu o convite para a SXSW. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que que é a SXSW, que acontece em Austin, no Texas, todo ano. O STZ, a primeira vez que eu fui no STSW foi em 2017. Eu fui com uma amiga, falou: "Rô, vamos", não sei o que, eu fui meio na loucura, sabe? Tipo, ai, vamos, tipo, fui meio para viajar, para conhecer uma coisa nova. E eu fiquei, assim, surpresa com a quantidade de inovações e assuntos diferentes que você fica. Então, assim, não é que alguém fala: "Ah, mas você foi em alguma palestra lá e que foi incrível?". E não é uma palestra que é incrível, é assim, é o ambiente que você tá, que todo mundo tá lá com um mindset de inovação, de querer coisa para frente e tal. Então, todo mundo que você conversa E a enquanto você vontade tá também, lá né? Aquela vontade de todo mundo querer buscar coisas novas de e querer trocar. de querer trocar. Então, só tem pessoas com o mesmo mindset, você já tá com um grupo de pessoas incríveis. Aí você assiste uma palestra que fala de tipo, eu lembro dessa primeira vez que eu fui, que eu tinha marcado todas as palestras que eu queria assistir que tinham a ver com alimentação saudável. E quando eu ia nas palestras, metade do assunto eu já sabia, porque tá no meu mundo, e metade era novidade. E aí, uma das palestras que eu cheguei, ela estava lotada, não dava para eu entrar. Então, eu entrei na vizinha sem saber o que que era. E era uma coisa era uma mulher que estava desenvolvendo um negócio que você passa, era tipo um celular, mas que você passava aqui em cima do seu, como chama essa parte? Pulso. Do seu Você tá pulso. pior que eu, Roberta. Você passava no Achei alguém com a memória pior que a minha. que você passava na frente do seu pulso e ele já dava vários exames que hoje em dia você tem que tirar o seu sangue para você ter. Então, assim, eram coisas tão que eu resolvi não vou mais em palestras de alimentação saudável, eu vou entrar em palestras aleatórias.
E aí, quando você chega na cama de noite, você ia dormir lá em Austin, você não conseguia parar de pensar. A sua cabeça era tanto assunto diferente que você fica com um mindset de inovação, de pensar fora da caixa. Eu falei, nossa, se eu juntar isso com isso, aonde que vai? E foi muito, muito transformador, sabe? Você volta com vontade Com de fazer energia. coisa, com energia e vontade de fazer coisas para, Sim. né? Eu acho que isso é uma coisa que Sim. falta de incentivo do governo aqui, sabe? Devia investir em pessoas que estão fazendo pesquisas, em ideias diferentes, ajudar essas Sim. ideias irem para Sim. frente, não ficar colocando empecilho, né? O que Sim. é burocracia e não sei o que lá, e faz Sim. empecilho para todo mundo poder evoluir. E aí, como eu fui parar como palestrante do SXSW, foi eu quando na Urban Remedy eu fui participar a convite de um amigo meu, do Gustavo Junqueira, da Câmara Setorial de Sucos, na Secretaria da Agricultura, Da qual você é presidente, da qual eu né? sou presidente hoje. Depois de um tempo lá, eu fui eleita presidente, faz 5 anos que eu sou presidente dessa Câmara. E aí, várias vezes, eu participo das reuniões que são de todos os presidentes de todas as câmaras setoriais. E numa delas, tinha alguns falando que tinha um monte de agrotecnologia chegando, mas que não tinha mão de obra para essa agrotecnologia, né? Não tinha pessoas que soubessem operar essas agrotecnologias. E num grupo eu faço parte de vários grupos de lideranças femininas, e num desses grupos que eu faço parte, numa sobe puxa a outra, tem uma pessoa que tem uma empresa que dá aula de tecnologia. E metade da empresa, alguém você pode pagar e fazer o curso, e metade ela é bancada pelo Bradesco, pelo Itaú, que precisa de gente em tecnologia. Ela tira gente que tem vulnerabilidade social, ensina tecnologia e quase todo mundo sai de lá empregado. Legal. E eu liguei para ela para entender se ela ensinava tecnologia para o agro. Ela falou, eu não ensino para o agro, mas eu ensino todos os tipos de tecnologia. Então, se eu entender como eles empregam, eu consigo ensinar. Então, eu liguei para o José Carlos, que é o presidente, o coordenador das câmaras setoriais. Falei, José Carlos, eu acho que eu tenho uma pessoa aqui para apresentar para vocês, tal. Aí, acabei entrando nesse meio e participei de um monte de reunião com várias pessoas para entender as agrotecnologias que tinha por curiosidade, tá? Por curiosidade e tal. E aí, a Carmela, que é a dona da Soul Code, que é essa empresa de tecnologia que eu falei, ela me ligou e falou, Rô, a gente vai fazer uma palestra no SXSW de como que a gente usa a agrotecnologia para diminuir a desigualdade social e melhorar a saúde, porque a gente já coloca as coisas da Urban Remedy no meio e tal. E a gente montou essa palestra, que foi super bacana, foi um sucesso. Quando acabou a palestra, veio um monte de gente conversar com a gente. Tinha gente desde que queria trazer tecnologia para o Brasil, de agrotecnologia, gente que queria saber de saúde. Então, foi assim, foi um sucesso, foi muito Que bacana. bacana. Eu vi uma palestra do Fernando Seabra há uns dias atrás, e é um dos maiores especialistas de inovação do Brasil, e ele falava, né, que esse ano o Brasil ganhou um prêmio como o país mais criativo do mundo. Mas quando a gente traz o Brasil para o ranking de inovação mundial, ele é, tipo, quase o último. Eu acho que é, assim, o antepenúltimo, só ganha de 4 países. E ele fala sobre isso, né? Que uma coisa é ser criativo, a inovação é justamente pegar essa criatividade e transformar em ação, em transformação, em novas coisas. Então, eu acho que, de fato, o Brasil é um celeiro, né? De gente criativa, de pessoas, de ideias, de tudo, uma cultura pulsante, mas falta realmente um incentivo para a gente transformar isso em negócio, né? Numa economia aí que impacte nessas diversas formas. E o que você vê é que os brasileiros criativos, eles estão ajudando a desenvolver as tecnologias em outros países. Exato, a retenção de talentos aqui não A tem, retenção né? de talento não Baixa. tem aqui, a gente não usa porque eles não dão valor a essas pessoas. Até quando eu fui no SXSW, eu fiz uma roda de visitas que eu fui com a Denise Barbosa, que é do consulado americano, e a gente foi visitar várias empresas. E, tipo assim, a gente ia no Whole Foods. O cara de inovação do Whole Foods é brasileiro, entendeu? Então, assim, você ia... Toda empresa que a gente ia, tinha uma pessoa que era brasileira, que estava lá, que falava com a gente em português e tudo mais, e estava lá desenvolvendo toda a tecnologia de uma empresa Sim. americana
mas com a criatividade Sim. brasileira. Sim, acho que falta esse incentivo para a juventude, né? Falta Tá esse aqui, incentivo para a juventude, sem trabalhando dúvida. trabalhar os seus talentos, né? E aí, depois disso veio a R. Suplicy, seu escritório. Então, a R. Suplicy, ela não veio depois disso, na verdade, ela veio antes. Opa! Ela voltou, então. Ela voltou, ela nunca deixou de existir, ela só deu uma dormidinha, Sim, assim, deu uma quando existiu a descansada. Urban Remedy. Que é uma empresa que eu faço muitas conexões corporativas, assim, e são várias que são muito bacanas e que dão muito sucesso, né? Eu até recentemente fui visitar uma conexão que eu fiz há bastante tempo atrás. Eu apresentei a The Human Project, chamava IPTI antigamente, que é um projeto social do Saulo, que é uma pessoa incrível, que é lá no Sergipe, e eu apresentei eles para a Cris Barros, que a Cris estava querendo... A Cris também faz bastante coisa social, ela é uma Sim. pessoa super também, né, Incrível. preocupada Trabalho com incrível. ajudar, né? E ela estava querendo fazer alguma coisa para ajudar a alfabetização infantil, e tem uma parte do projeto do Saulo que é de alfabetização infantil. Eu fiz a conexão dos dois, eu conheci ele até através da Fê Camargo, que também é uma pessoa incrível. Até você pode chamar ela para vir aqui conversar com você. Fê Camargo, você está convidada já, hein? Quero só ver. A Fê Camargo é da Right Capital, Sim. que ela tem uma gestora, né, de fundos, mas que tem um lado de impacto mais surreal que eu já vi na vida. A quantidade, eu fico brigando com ela que ela tem que contar mais Sim. a quantidade de coisas que ela faz e quantos que elas impactam. Sim. Tipo, o Saulo eu conheci através da Fernanda, apresentamos para a Cris. A Cris Barros Mini doa parte da Cris Barros Mini para o projeto do Saulo. E esse ano, alguns meses atrás, eu fui com a Cris para o Sergipe ver o impacto de 4 anos das doações da Cris no projeto. Eu posso te falar que, assim, eu fiquei 5 dias lá, acho que eu chorei 4 dias, todos os dias, durante várias vezes, de ver o impacto. É um projeto, assim, eu nunca vi um projeto tão incrível na vida. Como chama o projeto? The Human Project. Tá. É assim, ele pega municípios pequenos do Sergipe, todos que têm o índice de pobreza super, assim, entre os 50 maiores, assim, do país, e ele desenvolve tudo. Então, ele ensina desde empreendedorismo, da profissionalização, alfabetização. Ele, inclusive, tipo, descobriu em alguns lugares que tinha algumas crianças que não aprendiam direito. E ele foi descobrir por que elas não aprendiam direito. Era por deficiência de ferro, por má alimentação. Então, ele fez um projeto desde você suplementar o ferro para poder mudar a merenda dessas crianças, para eles poderem ensinar o conceito de comunidade, de cooperação, de você ajudar os outros. E, nossa, assim, e cada turma que ele cria de alguma coisa, assim, a gente podia fazer uma hora. Você pode, não sei se convidar homem também, porque tudo pode ser lindo. Estão pensando nisso, quem sabe? se valer muito a pena, a gente abre a sessão. Não, porque o Saulo é uma pessoa que dá uma aula. Tipo assim, se pegasse assim, um pouquinho do que o Saulo faz e fizesse no país inteiro, ia mudar a realidade do nosso país, assim, porque é realmente incrível. Sim. Eu estava vendo, Roberta, que 9 a cada 10 brasileiros não se alimentam direito, é isso? Mesmo as pessoas que têm acesso à alimentação, às vezes não têm acesso, não escolhem por nutrientes, é isso? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que você coma 400 gramas de verdura por dia. E 90% dos brasileiros não consomem essa quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Caramba. E porque é uma Às vezes nem quem tem acesso consome, né? Nem quem tem acesso. Que coisa. E você estava falando também, né, da sua amiga, ela não fala muito, você tem que falar. O Pode Ser Linda podcast surgiu de uma vontade pessoal minha, né? Ele é super autoral, de fato trazer, né, um palco para essas mulheres que estão gerando transformação, impacto, ou empreendendo no terceiro setor, porque tem que falar, né? A gente tem que falar das coisas boas que estão acontecendo. A mulher às vezes fica meio acanhada de falar. Então, aproveitando seu gancho aí, eu tenho uma lista aqui para indicar para você. Vou pegar essa lista aí. E a Fernanda é a number one dessa lista aqui, para trazer assim, porque que legal. Ela é uma pessoa que ela atua em todas as áreas, assim, em todas as categorias sociais e tudo mais. Então, sim, que bacana.
E aí, depois disso, não, concomitante a isso, surgiu o Ensemble. Então, o primeiro livro que a gente lançou chamava Uma Sobe e Puxa Outra, né? Você é coordenadora desse projeto? Eu sou uma das coordenadoras desse projeto, não sou só eu Uma sozinha. sobe e puxa a outra. Uma Conta pra sobe. gente o que é isso. Então, ele já virou até um movimento internacional, Rise and Raise Others. O Ensemble é um livro que tem 139 mulheres e tem mulheres do mundo inteiro, não são só brasileiras. Ele foi lançado em vários países ao mesmo tempo. Tem alguns países ainda onde ainda vão acontecer o lançamento, mas já teve o lançamento dele em Paris, já teve na Itália, vai ter nos Estados Unidos, já teve em Angola e teve aqui no Brasil, obviamente. Aqui no Brasil já tivemos em várias capitais, ainda tem alguns para acontecer, mas são histórias de mulheres como as que você convida para o Pode Ser Lindo. São mulheres que fazem a diferença e que ajudam a mudar a vida de outras pessoas, entendeu? Umas ajudam mais pessoas, outras menos. Umas ajudam inspirando, outras ajudam com a mão na massa. Mas são pessoas que graças a Deus ao mundo, que elas vieram ao mundo, sabe? Assim, estão a serviço. Estão a serviço. E esse livro tem no Brasil para comprar, como é que a gente faz? Tem na Amazon, tem nas livrarias. Tá. São quantas mulheres, Roberta? São 139 mulheres. São relatos? Cada capítulo é de uma pessoa, é uma história curta, mas que conta um pouco de como que ela impacta o mundo e impacta os outros à sua volta. É um projeto muito bacana. Assim, a gente tem feito um monte de palestras, assim, a gente fez uma palestra na FAP outro dia, fez uma palestra na GV, a gente fazer uma palestra no Summit da Think for She semana que vem. Oh, que bacana. Então, sempre na palestra tem alguém que se emociona, alguém que se identifica com alguma causa e as pessoas querem ajudar, querem fazer parte. É um movimento, assim, de ajuda mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez menos e a gente precisa cada vez mais você parar para ouvir o que o outro está falando, né? Então, você, às vezes, só parar e ouvir, você já vai entender o que você precisa fazer e como ajudar o outro. E engraçado você falar sobre a escuta, né? Que aqui, quando eu chego, às vezes, no começo, né? Na primeira temporada, eu estudava tudo sobre a pessoa e tal. E no segundo, eu tô vindo mais como uma aprendiz. Eu quero escutar, né? Desenvolver o poder. Tem até um curso que chama Escutatória, que é um espetáculo. E eu acho que a gente evolui na escuta, né? Quando, de fato, a gente está em silêncio, escutando o outro, prestando atenção no outro e respeitando também, né? A opinião do outro. Eu fiz um exercício uma vez, eu lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos. Era alguma coisa de corrida que eu fui fazer, nem lembro o que era direito, mas que eu lembro que a gente sentou e o instrutor virou e falou assim: agora vocês vão sentar numa roda, você vai virar para a pessoa do seu lado, vão juntar em dois, e vocês têm 1 minuto. Você vai falar rapidinho para a pessoa quem é você, o que você faz e o que você mais gosta de fazer. E aí você fala isso. Depois que acabou esse 1 minuto, ele fala: ok, agora cada uma vai falar o que ouviu do outro. Metade não lembrava. Não lembrava. Porque na hora que você fala, você tem que falar o que você vai fazer, você está tão preocupada em pensar o que você vai falar, principalmente quem vai falar depois, porque quando você vai falar em 2 pessoas, uma fala primeiro. Ou na sua opinião sobre aquela fala, né? Você tá pensando, a pessoa está falando, não acredito. Não pode ser, nada a ver, né? Você já está no julgamento ali do que a pessoa falando. Você está no julgamento da pessoa falando, e quando a pessoa está falando, você está pensando no que você vai falar. Exatamente. Então, a pessoa que vai falar depois, ela não prestou atenção no que a pessoa estava falando, porque ela estava preocupada com o que ela ia falar. Então, aí o cara fala: o que ela falou? Aí todo mundo fica tipo, gente, não sei o que falar. E foi tão impactante para mim esse exercício que eu falei: gente, como as pessoas não prestam atenção no outro. E assim, me incluo também nisso, né? A gente nem sabe que a gente não presta atenção. Hoje é um esforço, né? A gente está ali centrado, de fato, canalizado para escutar, de fato, escutar, né? E falando nisso, Roberta, vocês consideram uma pessoa de fé, uma mulher de fé? Eu me considero uma mulher de fé. Eu não sou, assim, super assídua em nenhuma religião. Inclusive, já passei por várias religiões, assim. Eu acho que todas elas têm coisas maravilhosas e muitas têm algumas coisas, quando levada muito ao pé da letra, né? Assim, mas eu venho de uma família super católica, né? A minha avó teve 11 filhos, porque sempre aceitou a vontade de Deus. Caramba! Né?
Ela tem 3 irmãos. Quantos então primos? São 11 tios. São 47 primos, 60 e todos os nossos primos juntos temos 68, eu acho, agora que a Verinha passou outro dia o negócio, acho que são 68 Caramba. bisnetos da minha Sim, avó. sim, Então é uma família, assim, sim. gigantesca. Quando a minha avó era viva, era super legal. Ela mandava, todo ano ela mandava pra gente um papel assim. Era Filomena filhos, Filomenas netos e Filomenas bisnetos. E aí tinha assim, escrito, tipo, a Roberta? A Roberta tem a Urban Remedy, que vende alimentação saudável, nananana, o telefone é isso. Então você fala, preciso de veterinário, deixa eu ver se tem alguém na família, deixa eu ver, preciso de um Vamos buscar advogado, deixa eu ver primeiro se tem na alguém na família. família, ver se tinha alguém. E realmente na minha família tem de tudo De que você tudo. pode Que imaginar. coisa boa, que coisa boa. E, Roberta, você teve algum momento da sua vida que você teve algum problema com a autoestima? Eu já várias vezes, às vezes você não acredita em você mesmo em algumas coisas, né? Você acha que você não é capaz de alguma coisa. E eu já tive É vários. porque a autoestima não tá ligada só ao físico, à beleza, né? Só Mas beleza, com tudo. exatamente. Você achava que você não era capaz. Várias E vezes eu achei que eu hoje, a achava idade capaz. trouxe essa segurança, essa sabedoria? Ela trouxe essa segurança, mas às vezes tem umas vezes que a gente ainda continua. Será que eu vou dar conta disso, Sim. sabe? E graças a Deus eu sempre dei conta, mas a dúvida de se eu vou dar conta ou não antes, ela sempre Sempre vem. vem. Que loucura, né? Para Se todas vai as dar mulheres. certo, se não vai dar certo, se você tem a capacidade, todo mundo, muita gente faz isso. São poucas as mulheres que você vê, ela tenho certeza que eu vou dar certo. Olha, de todas as entrevistadas que a gente teve aqui, todas as mulheres, acontece exatamente a mesma coisa. E eu acho que as que falam que vão dar conta, eu acho que elas falam para escutar. Tipo, eu vou dar conta para acreditar. Para elas mesmas Exato, acreditarem nela mesma. exato. Né? A gente está chegando ao final, a gente está com 57 minutos já de bate-papo, voou. Nossa, passa esse muito rápido. bate-papo. E eu queria fazer uma pergunta aqui que eu faço para todas as mulheres que vêm aqui. Para você, o que é ser linda hoje? O que é ser bonita? Para ser linda, eu acho, assim, que a gente vê, quanto mais velho a gente fica, você vê o quanto a beleza não tá no físico. Porque quantas pessoas você conhece que no dia que você conhece, ela é feia. E depois de você conversar e ver como é a vida dela, quando você começa a achar ela bonita, né? E vice-versa. Às vezes você vê uma mulher linda, maravilhosa, aí você conversa com ela, você vê que ela é má, que ela não sei o que, você não consegue nem ver mais a beleza dela. Você olha nela e fala, nossa, não dá, Isso aí. né? Então eu acho que a beleza pra gente nunca medir a beleza pelo que a gente vê por fora, pra gente medir a beleza pelo todo. E isso não é numa vista que a gente percebe, Não é físico, né? né? Maravilha. Roberta, muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigado você. Parabéns por esse projeto super bacana. Obrigada. Sei que também sua vida é corrida, é filho, trabalho, marido. E estou muito feliz de você ter vindo. A gente se conhece há alguns anos, né? Já acompanho o seu trabalho, sou fã. Eu também, sou super fã. Adorando que você está fazendo mais uma coisa que também é impactante positivamente. Por isso que eu vim. Exato. Quando eu vi que era uma coisa que impacta positivamente outros, é o que eu gosto de participar, sabe? Obrigada mesmo. Se você quiser deixar algum recado público, à vontade. O recado que eu vou deixar para o público é nunca subestime a sua capacidade de impactar a vida dos outros mesmo, porque a gente tem essa potência que todo mundo usa muito pouco. E eu vou recomendar umas pessoas muito legais para você trazer aqui. Tô pronta. Pode ver que eu tô pronta. Pode deixar. Gente, lindos, lindas, muito obrigada por essa audiência, nessa entrevista maravilhosa, com esse espetáculo de mulher, que é a Roberta Matarazzo Suplicy. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda a gente aí, curte, compartilha, comenta, que a gente precisa de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Yeah.